fazer. Fala, fãs de esporte, está começando mais um Esporte Center neste domingo. A gente vai fazer um resumo de tudo o que aconteceu no fim de semana para vocês. Começando com o Campeonato Brasileiro, a gente já mostra como é que está o Campeonato Brasileiro da Série A. Vamos falar também de Campeonato Brasileiro da Série B. A gente mostra então, o Palmeiras segue na liderança com 50 pontos, o Flamengo vem na segunda colocação com 43, então retoma a vice-liderança. O Fluminense é o terceiro com 42 e o Corinthians fechando o G4 tem 39 pontos. O Atlético Paranaense também tem 39, o Inter também tem 39, o Inter que ainda joga nessa rodada, a 24ª rodada. Depois vem Atlético Mineiro, o sétimo colocado, com 36. Santos tem 34 pontos, o oitavo colocado. O América é o nono, o Goiás, o 10º. A gente vira a página e já mostra para vocês. Red Bull Bragantino, na 11ª colocação, tem 31. Fortaleza, quem diria? Olha onde Fortaleza já está. É o 12º colocado com 30 pontos. Está muito distante agora do Lanterna Juventude. São Paulo é o 13º, passou inclusive o São Paulo, que tem 29 pontos. O Botafogo, 14º, com 27 pontos tem também o Ceará, 15º, e o Coritiba, o primeiro time fora da zona de rebaixamento, tem 25 pontos. 25 pontos tem o Cuiabá, 17º, o primeiro time na zona de rebaixamento, seguido de Avaí, 18º colocado, Atlético Goianiense e o Juventude na lanterna. A gente segue falando de Campeonato Brasileiro e o nosso primeiro assunto é o clássico carioca entre Botafogo e Flamengo. Flamengo venceu. Gol do Vidal. A diferença para o líder Palmeiras ainda é de 7 pontos. Fã de esporte no clássico carioca pelo Campeonato Brasileiro entre Botafogo e Flamengo aqui no Newton Santos. O time de Dorival Júnior venceu por 1-0 e assumiu a vice-liderança da competição. Está com 43 pontos a 7 do líder Palmeiras. Dorival levou a campo a equipe alternativa com Santos no gol, ele que vem atuando em todos os jogos do Flamengo, e com Gabigol na equipe titular. Essa foi a novidade, então, na equipe do Flamengo. Já do outro lado, o Botafogo, pela primeira vez, com o técnico Luiz Castro, conseguiu repetir a equipe nesse campeonato brasileiro desde que ele chegou. O Botafogo, no primeiro tempo, até se lançou mais ao ataque, jogou com mais intensidade, mais ousado. Depois o jogo ficou até um pouco mais equilibrado. O Botafogo teve mais volume no primeiro tempo. Só que no segundo tempo, Dorival Júnior, aos 10 minutos, resolveu mexer no time, colocou Everton Ribeiro e Pedro nas vagas de Vitor Hugo e Lázaro. 2 minutos depois, Mateuzinho cruzou, Pedro ajeitou e Vidal marcou o gol do Flamengo. Depois disso, o time de Dorival Júnior cresceu na partida, o Botafogo sentiu o gol. Ficou nisso, 1-0 Flamengo, placar final. O Botafogo volta a campo no domingo pelo Brasileirão, enfrenta o Fortaleza fora de casa. Já o Flamengo no Brasileiro, também no próximo domingo, pega o Ceará, mas no Maracanã. Só que antes disso, tem jogo importante na quarta-feira pela Conmebol Libertadores, enfrenta o Vélez na Argentina. Uma vitória realmente muito importante, uma vitória que nos mantém vivos aí numa competição onde até 11 rodadas atrás nós tínhamos 13 pontos de diferença para o líder do campeonato, e hoje essa diferença caiu consideravelmente. Nós estamos fazendo um trabalho juntamente com toda a diretoria e jogadores de uma maneira muito consciente daquilo que é necessário para uma partida ou outra. Jogamos hoje em razão do resultado, não poderia ter sido diferente. Alcançamos esse resultado importantíssimo, enfrentamos uma equipe que com uma disposição impressionante desde o primeiro minuto de jogo, e para nós, num contexto geral, foi um resultado que pode ser aí um divisor, pode consolidar uma aproximação com os líderes do campeonato, e isso tem um fator importantíssimo que de repente ali na frente poderá nos ajudar. A gente não encara, né, como um time A ou time B, é uma equipe muito forte, são duas equipes que o Dorival coloca em campo com toda a confiança que o trabalho mostra, quem estiver bem vai jogar, isso que tem passado pra gente, e a gente está forte, estamos nas 3 frentes ainda, então é continuar trabalhando forte, cada um fazendo o seu melhor e procurando seu espaço, que
isso vem nos dando sustentação para poder fazer grandes jogos e continuar forte aí em todos os jogos. E o Flamengo atualizou a situação do zagueiro Davi Luiz. Ele teve confirmada uma hepatite leve e já em fase de resolução. O Davi Luiz está bem e está aos cuidados do departamento médico do clube, diz o Flamengo. Seguimos falando de Campeonato Brasileiro, agora de Atlético Mineiro e América. Empate em 1-1 e a Duda Gonçalves tem as informações pra gente. América e Atlético empataram em 1-1 no Independência, os dois times que brigavam pelo G6. O Galo saiu na frente logo aos 9 minutos do primeiro tempo com gol de Hulk de falta, colocando fim ao jejum de gols. Mas pouco tempo depois, cedeu o empate ao Coelho. Henrique Almeida recebeu o passe para sair cara a cara com o goleiro Everson e colocar a igualdade no placar. O América ainda teve chances de virar a partida com pênalti aos 36 minutos do primeiro tempo. Hever acaba tocando a bola, assinalado então pela arbitragem e pelo VAR. Na batida de Henrique Almeida, o goleiro Everson defendeu, deixando novamente um 1-1. O Galo ainda teve chances com o Zaratio e Hulk e o América com Aloísio e o Wellington Paulista, mas não conseguiram tirar o empate do placar. Um resultado injusto, segundo os treinadores. Eu saio com um certo gosto amargo na boca, porque nós poderíamos ter vencido novamente o Atlético, né? Que é uma grande equipe bem montada, né? O Cuca tem peças muito interessantes, mas a gente vai embora daqui lamentando um pouquinho. Pelo desempenho das equipes, o placar foi justo. Nós tivemos um volume de jogo assim, a posse de bola maior, aquela finalizações mais, mas está faltando a nós a contundência, a efetividade nas finalizações. E nós, no primeiro tempo, na minha avaliação, nós não jogamos mal, nós jogamos bem. Saímos na frente e quando você tem que ter o controle do jogo, a gente acabou tomando gol, numa bola por dentro que o América fez, né? Nós erramos o bote, eles acabaram empatando e aí vem a falta de confiança que hoje o time tem. Nos últimos 7 jogos, o Atlético venceu apenas uma partida. Motivo de preocupação para o time que agora tem pela frente o Atlético Goianiense. Não vai poder contar com Júnior Alonso e Alan, que vão cumprir suspensão. E Pedrinho é uma preocupação, já que sentiu a coxa durante a partida. Já o América tem agora pela frente o Coritiba e também não vai poder contar com o volante Juninho. A gente segue o Sport Center. São Paulo perdeu para o Fortaleza 1-0. Edu de Menezes tem as informações. Olá, meus amigos deste Sport Center, aqui no estádio do Morumbi. O São Paulo perdeu para o Fortaleza. 1-0, gol do Juninho Capixaba. Mas este não foi o personagem do jogo, e sim o Fernando Miguel, goleiro experiente de 37 anos, que fez pelo menos 5 defesas difíceis. O São Paulo agora acumula 3 jogos, marcando apenas 1 gol nesta temporada. Criou, mas não ultrapassou uma barreira chamada Fernando Miguel. Foi uma atuação importante. Talvez era um dos poucos estádios no Brasil que eu ainda não tinha conseguido levar os 3 pontos, a participar de 3 pontos. E foi importante no momento profissional, individualmente, coletivamente foi importante também. E para a gente como clube também foi fundamental. Tenho certeza que o nosso torcedor está feliz, está orgulhoso. A gente veio pensando que essa era a partida-chave dentro da competição para a gente virar talvez o objetivo, virar talvez aquilo que a gente fosse vislumbrar no campeonato. O São Paulo estaciona na tabela do Campeonato Brasileiro, tem 29 pontos. E claro, pensa na temporada, que tem Copa do Brasil, Copa Sul-Americana ainda, mas ainda falando desse resultado contra o Fortaleza, o Rogério Ceni e o Ferrarese analisaram a partida. Eu acho que foi um jogo que nós controlamos desde o princípio, sofremos um ou outro contra-ataque. Fortaleza teve poucas oportunidades de gol, conseguiu fazer o seu gol numa das poucas finalizações que teve, se defendeu bem, mesmo assim, principalmente no segundo tempo, acho que um volume muito grande do nosso time, com chances claríssimas de gol, não vou nem dizer bola na trave, grandes defesas, rebote do goleiro, sobra, a gente debaixo da trave chuta por cima do gol. Acho que teve um controle de jogo bom, giramos bem a bola com mais velocidade, acho que devido até a garoa, o gramado ficou mais rápido, né? Eu acho que
que hicimos bien. Si tú te pones a fijar las estadísticas, ellos nada más tuvieron un chute y al arco y fue el gol. Trabajamos bien todo, corrimos, hicimos lo que teníamos que hacer. Lastimosamente el resultado no fue el que queríamos. Tenemos que seguir en la misma línea, saber que tenemos que salir más fuertes para no sufrir gol, mantener el 0, que es lo importante para nosotros, y bueno, después en busca de los goles, las oportunidades llegaron, lastimosamente no pudimos concretar, el arquero de ellos también sacó muy buenas bolas, y nada, tenemos que tener la cabeza fuerte para quinta-feira no pase lo mismo y salir con un resultado positivo. Bom, o São Paulo agora volta a campo nesta quinta-feira, o jogo de ida da fase semifinal da Copa Sul-Americana contra o Atlético Goianiense fora de casa. A tendência, obviamente, é o Rogério voltando a colocar em campo os principais jogadores que foram poupados na partida contra o Fortaleza neste domingo. Já o Fortaleza retorna a campo no próximo domingo para enfrentar o Botafogo pela sequência do Campeonato Brasileiro. No mesmo dia, e aí falando de Campeonato Brasileiro, o São Paulo tem pela frente o Cuiabá fora de casa. Tá aí, olha que interessante, Fãs de Esportes. A gente fez uma comparação com o Crespo no Campeonato Brasileiro do ano passado e do Rogério Ceni neste Campeonato Brasileiro, nesses jogos. O Crespo, ele foi demitido na rodada 25, ele tinha um aproveitamento de 40%. O Rogério Ceni agora, na rodada 24, tem 40% também, de aproveitamento, 40,3%. Aí 6 vitórias, 12 empates e 7 derrotas para o Crespo, para o Ceni. 6 vitórias, 11 empates e 7 derrotas. E gols marcados, o Crespo marcava menos, 20-31. Gols sofridos, o Crespo também sofria menos, com o São Paulo, 25-29. E a distância da zona de rebaixamento na 25ª rodada, quando o Crespo era o treinador, era de 5 pontos. Agora a distância nessa 24ª rodada do São Paulo, do Rogério Ceni, é de 4 pontos. Lembrando que o Crespo, ele foi demitido depois do jogo contra o Goiás. E o São Paulo encara, então, na próxima rodada, a mesma equipe. Vamos seguir falando de Campeonato Brasileiro, mas a gente falar agora de Fluminense e Palmeiras. O Palmeiras empatou com o Flu, um golaço de bicicleta do Rony, mais um golaço de bicicleta do Rony. Jéssica Dias tem as informações pra gente. Fã de esportes, o Palmeiras segue sendo o único visitante invicto nesse Campeonato Brasileiro. Desta vez empatou em 1-1 com o Fluminense aqui no Maracanã. Quem abriu o placar logo aos 7 minutos da primeira etapa foi o Rony com um golaço de bicicleta. Fez com que todo o banco do Palmeiras se levantasse e os jogadores do Verdão colocassem as mãos na cabeça, incrédulos do que fez o camisa 10. O Fluminense sentiu o gol, mas chegou ao empate aos 36 ainda da primeira etapa com o Manuel. Na segunda etapa, o Palmeiras apenas administrou o resultado. Aos 15 minutos, o técnico Abel Ferreira passou a promover mudanças na equipe, já pensando no jogo da próxima terça-feira. É decisão, jogo de ida das semifinais da Conmebol Libertadores contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. A partir disso, o treinador quase viu o adversário conseguir a virada, com 2 bolas na trave, de Germancano e John Arias. Abel Ferreira chegou a afirmar que o Palmeiras teve mais medo do que coragem nessa partida. Este jogo resume-se bom resultado na minha opinião. A primeira parte mais equilibrada, onde as maiores oportunidades foram nossas, na minha opinião, sobretudo numa outra transição que tivemos, embora o golo tenha sido de uma jogada normal nossa. Tivemos, lembro-me, depois de fazer o golo, uma situação em que o Nino falhou o passe que entrou no Dudu e transitámos e podíamos ter feito golo nessa bola, acho que bateu na cabeça do goleiro, do zagueiro, desculpem-se, que ali na direção do golo do nosso adversário. Tivemos também uma situação de 2 contra 1, que o zagueiro deles dá com a mão, eu estava a falar com o quarto árbitro a dizer, se é mão, tem que dar amarelo, mas marcou livre e não deu amarelo, era uma situação que podíamos ter decidido melhor. E na segunda parte o nosso adversário foi melhor e acho que teve aqui um fator psicológico que afetou a nossa equipa. Nós temos mais medo do que coragem. A gente trabalha todo dia para vencer e hoje não saímos com a vitória, mas é lógico que um ponto, ele pra gente é aqui no Maracanã, né, diante de um grande time, e a gente saiu com um ponto importantíssimo. É lógico que
que vai fazer lá na frente toda a diferença. O Palmeiras segue líder isolado desse Campeonato Brasileiro com 50 pontos no total. Para a decisão da terça-feira contra o Furacão, técnico Abel Ferreira não vai poder contar com Danilo e Scarpa, que foram punidos e estão suspensos para essa partida. Fã de esporte, diferente do empate contra o Corinthians pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, em que a torcida do Fluminense deixou o Maracanã lamentando dessa vez o empate por 1-1 contra o Palmeiras. O torcedor tricolor aplaudiu bastante o time no apito final. Isso porque o Fluminense foi envolvente no jogo, foi uma partida equilibrada. Rony marcou de bicicleta para o Palmeiras, inclusive recebeu elogios de Paulo Henrique Ganso por conta desse golaço, e o Fluminense fez de cabeça com Manuel. Bom, na zona mista, os jogadores foram perguntados se o campeonato acabou com esse empate com o Palmeiras, e para os jogadores do Fluminense, não, ainda tem jogo, ainda tem campeonato pela frente. O Fluminense soma 42 pontos na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. No próximo sábado enfrenta o Atlético Paranaense pela 25ª rodada da competição. Nino, que levou o terceiro cartão amarelo, está suspenso para essa próxima partida. Acho que a equipe tem jogado de maneira consistente a maior parte dos jogos, tá? Então teve alguns jogos que a gente deixou escapar alguns pontos que hoje nos fazem falta. Não tem um jogo específico, mas teve alguns jogos que a gente deixou escapar pontos importantes, que hoje, nesse momento, faz com que essa distância seja em relação ao Palmeiras de 8 pontos. Mas eu acho que a gente tem que continuar trabalhando forte, melhorar a equipe constantemente para a gente aumentar as nossas chances de ter alguma grande conquista nesse ano. A gente já tinha começado a temporada bem, né, com o próprio Abel Braga, né, ele já tinha me colocado na equipe. A gente foi campeão estadual, campeão carioca, e depois uma pena que ele saiu depois, mas como eu falei, né, eu fiquei uma pena por ele ter saído, mas feliz pelo Fernando ter voltado, e a gente, como eu falei, a gente tá brigando por 2 títulos aí na temporada. Coritiba e Avaí, hein, que se enfrentaram no Couto Pereira. O Coxa venceu por 1-0. Gol do Fabrício Daniel aos 33 minutos do segundo tempo. Primeiro gol do jogador com a camisa do Coritiba. Vamos mostrar que teve também Goiás e Atlético Goianiense. O jogo lá no Serrinha. Caetano de cabeça fez 1-0 para o Goiás. Teve mais gol do Goiás e foi com Marquinhos Gabriel. E o Atlético Goianiense ainda diminuiu com o Shailon. Conseguiu diminuir para o Dragão, mas ficou mesmo no 2-1. Mais uma derrota do Atlético Goianiense. E olha só o que aconteceu depois da partida, fãs de esportes. A gente mostra então a nota do Atlético Goianiense. O Atlético Clube Goianiense informa a saída do técnico Jorginho. Agradecemos o profissional pelo período de trabalho no clube, onde mostrou ter grande caráter. O Atlético atravessa um momento difícil do ano, com a necessidade de achar alternativas para sair desta situação. A responsabilidade pelos maus resultados é de todos, mas o clube buscará se reerguer o quanto antes. O Atlético Goianiense tem como prioridades a disputa do Brasileirão Série A e a semifinal da Conmebol Sul-Americana. Enfrenta o São Paulo. A gente agora fala de Campeonato Brasileiro da Série B. 26ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Bahia e Vasco, jogo na Itaipava Arena Fonte Nova, lá em Salvador. Ricardo Goulart, na sua estreia como titular, fez contra. E aí o Vasco abriu o placar 1-0. E aí teve gol contra desse lado e teve gol contra do outro lado também. Porque o Quinteiro empatou ali contra também no gol contra para o Bahia, fez 1-1. Eita! Acontece. E aí o Ricardo Goulart, ainda no primeiro tempo, ele vai lá se redimir. 2-1, Bahia.
E toda a comemoração do Goulart fazendo a sua estreia e se redimindo também, né? Fica mais emocionante. A gente mostra então os 6 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro da Série B. O Cruzeiro tem 57 pontos, o Bahia, que é o segundo colocado, tem 10 pontos a menos, 47. O Grêmio está na terceira colocação, mesmo depois de perder nessa rodada, 44. O Vasco, 42. Aí o Londrina, o quinto colocado, tem 38. E o Sport, 37 pontos conquistados. Quinta-feira, né? Sim, tem semifinal de Copa Conmebol Libertadores e é claro que vocês acompanham. E a gente vai fazer um super pré-jogo de Flamengo e Vélez Sarsfield, jogo lá na Argentina. Nossa equipe já está na Argentina para acompanhar essa partida. No Sport Center, vocês já sabem, a gente vai trazer todo o clima, a gente traz as análises, a gente mostra como é que está a chegada dos torcedores por lá e também a análise de como vai ser a partida. Tudo isso no Sport Center e depois em seguida no Linha de Passe. A gente vai ver como é que está a expectativa agora do Dorival Júnior e também do Everton Ribeiro. Hoje o Marinho teve um pequeno problema, acabou ficando fora. Eu não vejo desconforto nenhum, caso não dê, que não possamos ter o Davi. Nós teremos aí uma equipe também preparada e com jogadores à altura, lutando pelo mesmo nível e mantendo o nível de atuações que a equipe vem apresentando. E eu tenho certeza que faremos lá na Argentina um grande jogo. A expectativa é de um jogo muito difícil, né? Como é uma semifinal de Libertadores. A equipe do Vélez não chegou à toa, tem suas qualidades e nós temos as nossas e vamos tentar, mesmo fora de casa, fazer um jogo forte, um jogo que a gente consiga fazer o nosso melhor para trazer um resultado bom, porque diante da nossa torcida a gente é uma equipe que fica mais forte, então temos que entrar ligado desde o primeiro minuto lá na Argentina. Quarta-feira, Infos de Esportes, a partir das 9h15 da noite. Você acompanha aqui na ESPN e também na ESPN lá no Star Plus. Tem esse jogão de bola, primeira partida da semifinal da Conmebol Libertadores, Vélez e Flamengo. Mas a gente, na terça-feira, tem também Atlético Paranaense e Palmeiras, jogo na Arena da Baixada e é o mesmo esquema. Nossa equipe já vai para Curitiba para acompanhar esse super jogo. Você vai acompanhar o pré-jogo no Sport Center e a gente faz daquele jeito que vocês sabem que a gente sabe fazer, né? A gente começa o nosso dia inteiro falando sobre essa partida e aí logo antes da partida a gente mostra a chegada dos torcedores, a festa dos torcedores do Atlético Paranaense, dos torcedores do Palmeiras, faz toda a análise pré e pós-jogo, pré no Sport Center, pós-jogo lá no Linha de Passe e a gente tem uma entrevista exclusiva com o Fernandinho. A gente vai mostrar nesta segunda-feira ao longo da nossa programação essa entrevista completa, mas a gente mostra um trechinho para vocês agora. Por ter conquistado 2 Libertadores e hoje é o líder do Campeonato Brasileiro, tem jogado em futebol, que tem dado todo o mérito para estar nessa posição, pode ser considerado favorito, mas eu tenho certeza que nenhum jogador, ou até mesmo treinador, se considera favorito, porque eles sabem que no futebol todas as coisas são possíveis e dentro das 4 linhas é onde as coisas são definidas. Quando nós chegamos a esta fase, a este nível de competição, a esta fase da competição, às meias finais, é porque as equipas têm qualidade e a qualidade não é só com bola. É a qualidade na estratégia, a qualidade como abordam o jogo, é porque para chegar até aqui, vocês sabem o quanto é difícil a Libertadores, o quanto é difícil chegar nestas competições, chegar nesta final e, portanto, vai ser nós temos uma intenção, nós queremos estar na final, mas temos que desafiar o nosso adversário, como disse, é competente, é uma equipa que, na minha opinião, nos últimos anos tem crescido muito, tem estado em finais de grandes competições, tem ganho, como ganhou o ano passado a Sul-Americana, portanto é uma equipa que não tem uma história, mas a história recente é muito forte, de andar sempre em conquistas, em lutar por títulos e, portanto, merece-nos todo o nosso respeito e que temos que ganhar títulos, já o fizemos, mas não chega. Eu não gosto muito de falar de favoritismo, como já te disse, como respondeu o teu colega, sou muito pragmático, sou muito direto ao assunto, isso é para vocês. É 70, 30, é 20, o negócio resolve-se dentro das 4 linhas.
De volta com o Sport Center, neste fim de semana aconteceram os jogos de ida de semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino. Na Neoquímica Arena, o Corinthians saiu na frente do Palmeiras e lá no Beira-Rio, o Inter empatou com o São Paulo. Sábado, Neoquímica Arena em São Paulo, mais de 13 mil pessoas nas arquibancadas. Domingo, estádio Beira-Rio em Porto Alegre. Recorde de público para o futebol feminino no estádio, mais de 7 mil pessoas. Eu acho que quanto mais atrativo o jogo ficar, mais as pessoas vão querer ver, vai querer estar dentro do estádio. E eu acho que é uma crescente, é um caminho sem volta. E em campo, elas brilharam. O final de semana deu início às semifinais do Campeonato Brasileiro Feminino. No jogo de sábado, Corinthians e Palmeiras mostraram tudo o que se espera de um grande clássico. No fim do jogo, quando as comissões técnicas trocaram empurrões à beira do campo, foi a tradução de uma rivalidade que por vezes extrapola. E numa decisão feminina, foram os homens que deram mau exemplo. O clima esquentou porque o jogo valia muito e era tenso. Logo no início, Adriana recebeu, driblou e fez um golaço. O Palmeiras empatou ainda no primeiro tempo. Bia Zanerato deu esse passe para Camilinha, tudo igual. No segundo tempo, o Corinthians mais uma vez voltou com tudo. Depois da bola cruzada, Jaqueline foi quem completou. Corinthians 2-1. Elas vieram bem fechadinhas, né? E a gente conseguiu impor o nosso ritmo de jogo, que era o que estava proposto. Dar o nosso melhor lá e com certeza ir para a final. A gente não fez um bom jogo, infelizmente, não foi o nosso melhor. Então a gente vai estar na nossa casa, a gente vai estar com a nossa torcida. Eu tenho certeza que o Palmeiras vai sair de lá vitorioso. Depois daquela confusão e mesmo com 11 minutos de acréscimo, o resultado não mudou. E com a vitória, o Corinthians precisa de apenas um empate em uma decisão que sai da Neoquímica Arena e vai para o Allianz Parque. E esse caminho até a final passou também por aqui, pelo estádio Beira-Rio. Num jogo sem tanta rivalidade, mas que não faltou a mesma intensidade. E foram as meninas do São Paulo que começaram intensas. Xaxá fez a jogada e a bola chegou em Rafa Travalão, 1-0 tricolor. Empurradas pela torcida, o empate veio no segundo tempo. Na confusão, as coloradas mal comemoraram, mas o gol foi de Lelê. 1-1 e tudo aberto para o jogo da volta. O segundo tempo é exatamente o que o Inter é. Então eu fico insatisfeito com o resultado, e foi o que a gente conversou ali no vestiário, todas insatisfeitas com o resultado, mas a gente quer usar essa dinâmica como uma construção para o próximo jogo, mostrando que nós estamos totalmente vivos na briga. Mais 2 jogos, 2 grandes decisões e por que não esperar mais 2 grandes públicos nas arquibancadas. O Sport Center, e terminamos o Sport Center lamentando e muito a morte do grande profissional locutor publicitário Antônio Casale, voz que você se acostumou muito a ouvir aqui nos canais ESPN. Futebol, oferecimento... Antônio Casale foi a voz da ESPN por mais de 20 anos. Ele nasceu em Barretos, no interior paulista, com passagens na Rádio e TV Tupi, Rádio Bandeirantes, Transamérica, TV Cultura e SBT. Foi aberta hoje em São Paulo a 14ª Couro Moda, feira de calçados e artefatos de couro. Casale se especializou em dublagens, narração de documentários e protagonizou inúmeras campanhas publicitárias. Atenção, agora dá para decorar. Antônio Casale tinha 77 anos e nos deixa após um mal súbito no início do fim de semana. Nós da ESPN desejamos todo o conforto para os familiares e amigos. Fãs de esportes, a gente vai ficando por aqui com esta edição do Sport Center. Amanhã estamos de volta a partir das 11 horas da manhã com a nossa primeira edição e também às 4 horas da tarde, às 8 horas da noite e também às 11 horas. Um beijo para vocês, força à família do Antônio Casales e um ótimo finzinho de domingo.